E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilker Costa, muito prazer em ter você aqui comigo assistindo esse primeiro vídeo, certo? Essa é a nossa primeira aula e falo para vocês também que essa é a primeira aula de uma série de 4 aulas gratuitas que eu vou estar ministrando para vocês durante esses dias, que são aulas do curso de HTML e CSS do básico ao avançado do portal de cursos WL, certo? Se você chegou aqui nessa primeira aula a fim de saber o que é HTML e CSS, tenha certeza que você vai sair não só dessa primeira aula, como também da última aula dessa série, com um conhecimento sólido nessas duas linguagens. E a primeira pergunta que eu falo para você é justamente essa. Você sabe o que é HTML e CSS? Se você respondeu sim a essa pergunta, parabéns, ótimo, você já alcançou o seu objetivo, que era justamente aprender o que é HTML e CSS. Mas eu peço humildemente que você não saia do vídeo, porque tem informações aqui que eu garanto para você que serão de extremo valor para o seu conhecimento, certo? Agora, se você respondeu não a essa pergunta, parabéns em dobro. Por quê? Porque você chegou aqui com o objetivo de aprender HTML e CSS e com uma sede de conhecimento que só você vai conseguir saciar ao obter informações relevantes, certo? E falo para você que no final dessa aula e no final da última aula você vai ter um conhecimento sólido na parte de HTML e CSS. Conhecimento esse que vai se autocomplementar com o curso completo de HTML e CSS, que ao todo são várias aulas que vão lhe ajudar a adquirir conhecimento necessário para que você já saia por aí criando sites, ajudando pessoas e automaticamente ganhando dinheiro ganhando dinheiro com essas duas linguagens, certo? Então vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula, que é justamente falando sobre o HTML e o CSS. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: o carinha que está falando diretamente com você é esse que está na foto aqui, certo? Ele se chama Wilker Costa, é web designer há mais de 4 anos, certo? Consultor em marketing digital e mora no Ceará, mais especificamente na cidade de Cascavel, certo? Muito prazer de novo, certo? E qualquer dúvida que você tenha com esse curso, com essas aulas, você pode procurar esse carinha aí no Google, que tenha certeza que você vai achar algum projeto dele, algum formulário de contato, o e-mail dele também, para você poder trocar ideia, assuntos e até dúvidas referentes a essas aulas, certo? Espero que vocês gostem das aulas e vamos agora sim entrar a fundo no conhecimento de HTML e CSS. Então, para a gente começar o estudo de HTML, nada mais básico do que começar um pouco de história, né? A gente tem que saber um pouco de onde veio o HTML, de onde surgiu, certo? E para isso, nada mais, nada menos, a gente vai falar sobre a web. Como surgiu a web? A web é a internet em si, certo? Internet é a mesma coisa de web. Aí aqui fala, como vocês podem estar visualizando na tela de vocês, que a rede mundial de computadores, ou internet, surgiu em plena Guerra Fria, certo? Para quem é professor de história, parabéns, você já sabe isso, sabe que a Guerra Fria teve um grande marco na história, que foi justamente a criação de redes para a comunicação entre as bases militares, certo? Ela foi criada com objetivos militares, seria uma das formas das Forças Armadas norte-americanas manter a comunicação em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. Como vocês podem ver, a internet surgiu como um meio de comunicação entre bases militares em plena Guerra Fria, certo? Como vocês podem observar. E na década de 70 e 80, além de ser utilizada para fins militares, a internet também foi um importante meio de comunicação acadêmico. Como vocês podem observar, ela surgiu como um forte meio de comunicação entre bases militares, mas a partir da década de 70 e 80, ela já migrou para a parte de comunicação acadêmica, certo? Isso já vai se fortalecendo a ideia de utilização ampla da internet em países aí muito desenvolvidos, certo? Aí um carinha que está aí na foto, como vocês podem observar, em 1989, que o nome dele é Tim Berners-Lee, propôs oficialmente um ambicioso projeto de hipertextos para dinamizar a passagem de um texto a outro computador de forma mais rápida e dinâmica, em um sistema que ficou conhecido como o World Wide Web, o WWW, que entrou em funcionamento na década seguinte. Vejam bem, esse carinha aí foi o criador tanto do HTML quanto também da sigla www, que significa World Wide Web, certo? Ele propôs um sistema de hipertexto para facilitar a comunicação, certo? Dentro da própria rede de computação, na rede de computadores, a internet, certo? E ele criou em 1991 o HTML,
certo? Que nasceu no CERN, que era o European Council for Nuclear Research, na Suíça, certo? Então, o Tim Berners-Lee, ele foi concebido unicamente como uma linguagem, certo? Que serviria para exibir documentos científicos. O primeiro propósito da criação da HTML era para exibir documentos científicos na rede de computadores que foi criada e originada na Guerra Fria. Veja bem aí a ligação entre a criação da internet, a criação da rede mundial de computadores com a criação do HTML, certo? Então, o intuito da HTML era apenas exibir textos e estruturar o conteúdo da web de forma simples e coerente, certo? Veja bem, aqui nós temos o CSS, mas antes de entrar no CSS, eu quero falar para vocês o seguinte: o intuito da HTML era apenas exibir textos e estruturar o conteúdo da web de forma simples e coerente. O HTML é a linguagem mãe da internet, certo? O significado da sigla HTML é o seguinte: H de hiper, T de text, M de markup, L de language. Hypertext Markup Language, certo? Linguagem de marcação de hipertexto. O que isso significa, Will? É simples. Todo e qualquer site que existe na internet, ele é baseado em HTML. Os navegadores para ler os sites que vocês criam, que vocês veem na internet, eles têm que renderizar o HTML daquele site. Eles fazem a leitura daquela página de internet, eles visualizam a marcação que existe naquelas páginas e assim renderizam para você olhar visualmente aquele site, certo? E como é que o HTML faz para renderizar essas páginas? Ele utiliza marcações. Essas marcações servem como base para que o navegador, certo? Para que o navegador identifique essas marcações para poder renderizar de forma visual para vocês usuários quando visitam um site, certo? Quando você visita o site da UOL, por exemplo, automaticamente você vai ver fotos, imagens, textos, mas por trás daquilo ali tem uma série de blocos de códigos que são marcações da linguagem HTML, que são justamente o código-fonte daquela página. E esse código-fonte, totalmente em HTML, vai servir como base para a sua visualização, certo? Então, eu posso afirmar para vocês com toda certeza que o HTML é a linguagem mãe da internet. Todo e qualquer site é baseado em HTML, as marcações HTML, certo? Por isso que ele é chamada de linguagem de marcação de hipertexto. Aí você que está assistindo e já sabe o que é HTML me pergunta: Wilker, HTML é linguagem de programação? Eu respondo para vocês: não. HTML não é linguagem de programação. HTML é linguagem de marcação, certo? É uma linguagem de tipagem, de tipagem, que essa tipagem serve para demarcar blocos de texto, blocos de imagem, marcações que servem como efeitos visuais para as pessoas que visitaram determinado site, certo? Então você tem que ter em mente que o HTML não é uma linguagem de programação. Você não vai precisar aprender lógica de programação para codificar em HTML. Você apenas tem que saber a sintaxe do HTML, saber que aquela marcação serve para isso, aquela marcação serve para um parágrafo, aquela marcação serve para colocar uma imagem. E você aprendendo essas marcações e sabendo onde colocá-las de forma conveniente, automaticamente você vai criar um site de forma fácil e rápida, certo? Então tenha em mente, o HTML é a parte estrutural do site da internet. É como se fosse o esqueleto. Você monta o esqueleto, certo? Através do HTML e automaticamente você está montando o esqueleto da sua página, do seu site, certo? Aí entra a parte visual, certo? Mas Wilker, se eu for montar o esqueleto com HTML, e como é que eu vou colocar cor, como é que eu vou colocar imagem, como é que eu vou mudar a fonte do meu texto, certo? Como é que eu vou colocar um estilo diferenciado dentro do meu site? Aí entra a parte visual, que é o estudo do CSS, certo? O HTML é somente a parte estrutural, é o esqueleto. Você vai montar a base para a construção do seu site e vai colocar o estilo, que é o CSS, para dar visual àquele site. É como se você fosse construir uma casa. Você levanta o alicerce, coloca os tijolos, mas mesmo assim a casa não vai ter um visual agradável, porque você não rebocou, não pintou, não colocou decorações para aquela casa, certo? Então a estrutura do HTML é como se fosse uma casa sem nenhum tipo de decoração.
E o CSS é justamente a decoração daquela casa. É a decoração que o seu site precisa para ser renderizado de forma conveniente e que agrade as pessoas que estão o visitando, certo? Então, quando você visita um site bonito, que tem uma cor de fundo legal, uma imagem bacana, uma fonte que dê para ler sem cansar os olhos, aquele site está trabalhando com CSS. Certo? Então o CSS ele trabalha em conjunto com o HTML para lhe dar suporte visual, certo? Então é o estilo do site, é o estilo do HTML junto com o CSS formam um site bonito e agradável aos olhos. Mas no começo não era assim. Logo quando surgiu o HTML, o CSS não existia, certo? Então o estilo era tentado, era criado dentro do próprio HTML. E isso dificultava as coisas porque justamente por causa da criação de sites que dificilmente as pessoas gostariam de ver, que eram sites horríveis de se ler, de se ver também, certo? E com a criação do CSS não. A gente incorporou o CSS junto ao HTML e hoje a gente tem aí sites dinâmicos, sites bonitos, sites com estilos visuais cada vez mais excêntricos. E tenho certeza que se você aprender aqui o HTML, que é a estrutura, que é uma linguagem de marcação, e acoplá-la ao CSS, que eu vou explicar agora o que é, você vai ter um site aí totalmente limpo, enxuto e agradável aos olhos, certo? Então, o CSS, como vocês podem visualizar aqui na tela, a necessidade de exibir imagens, cores e design avançados começava a mostrar as limitações do HTML antigo. Então foram adicionadas novas tags. Como eu falei para vocês, o HTML por si só não tinha assim uma funcionalidade máxima de estilização. Com isso, ficou limitado a sua utilização por causa dessa questão de visual, de decoração, e por isso foi criada a CSS, certo? Que é justamente o quê? Então, com esses novos recursos disponíveis, designers e desenvolvedores de websites abusavam da criatividade e enchiam suas páginas de fontes e estilos visuais, certo? O CSS, a sua sigla é Cascade Style Sheet. São folhas de estilo em cascata, certo? O CSS serve basicamente para demarcar diversos blocos de código que servirão como estrutura para o HTML, para dar visual ao seu HTML e para fortificar a questão da usabilidade do seu site ou do seu projeto, certo? O CSS é o efeito visual. Trocando em miúdos, o HTML é o esqueleto e o CSS é a roupa, a decoração, o chapéu, a bota, é a parte bonita daquele negócio, certo? Então, se você conseguir unir o conhecimento que você vai adquirir com o HTML e depois adquirir o conhecimento com o CSS, conseguir juntá-los, a sua criatividade é que vai mandar no seu projeto. Quanto mais criativo você for, melhor o seu site vai sair do forno, certo? Vamos lá. Misturar a estrutura da página e o estilo não era mais interessante, e foi assim que em 1995, Heikon Yun Lee e Bert Bros apresentaram ao WTC a proposta do CSS, que é a Cascade Style Sheets. O WTC na época era o órgão responsável por codificar o HTML e para padronizar a estruturação de blocos de código dessa linguagem, certo? E até hoje ainda existe o W3C. Você digitando no Google aí o que é W3C, você vai ter uma noção básica do que se trata essa instituição, certo? Então, em 1995, houve a necessidade da criação de uma linguagem que serviria como base de estilização para o HTML, ou seja, naquela época o HTML já estava saturado, já estava limitado, ele não tinha mais aquela forte proporção de estilização. As pessoas viam que sites feitos somente com HTML não eram mais bem vistos pelas pessoas que o visitavam. Possuíam um layout quebrado, um layout horrível e automaticamente não tinham sucesso. Por isso surgiu o CSS em 1995 com o intuito de reformular a ideia de estilização de um site na internet, certo? Vamos lá. A ideia geral era utilizar HTML somente para estruturar a página e a tarefa de apresentação fica com o CSS disposto em um arquivo separado, o .css, ou no próprio HTML demarcado pelas tags style/style. Vejam bem, a ideia geral era separar o estilo
da estrutura. A estrutura ficaria responsável pelo HTML e o estilo ficaria responsável pelo CSS. E foi isso que aconteceu. Depois que se originou-se o CSS, automaticamente a responsabilidade de estilização de um site ficou cabível ao CSS. E foi a partir daí que houve a necessidade de incorporação do CSS dentro de um arquivo HTML, que foi justamente através de um arquivo chamado .css ou através das tags style/style. Tags são comandos HTML que geralmente assumem esse formato, como vocês podem ver, está visualizando na tela, que é o sinal de menor, style, sinal de maior, sinal de menor, barra, style, sinal de maior. Essas são tags HTML que servem para acumular e incorporar estilização CSS, certo? Durante todo o curso eu mostro isso passo a passo. Todas essas tags que vocês estão vendo aqui nesse exemplo aqui da nossa primeira aula, no curso eu mostro detalhadamente como utilizá-la de forma fácil e descomplicada, certo? Vamos lá. Qual a real importância dessas duas linguagens? Beleza, eu já falei para vocês que o HTML trata do esqueleto, da estrutura de um site, e o CSS trata da parte de estilização e da parte de deixar o seu site bonito. E agora eu pergunto, aliás, vocês me perguntam, qual a real importância dessas duas linguagens? É simples, eu falei para vocês no início da aula que o HTML é a linguagem mãe da internet. É aquela linguagem que serve como base para todos os sites da internet. Aí você me pergunta, mas Wilker, eu sei que existem no mercado ferramentas que me facilitam a criação de um site, como por exemplo o WordPress, o Joomla, o Drupal, diversas outras ferramentas que você pode criar um site em 5 minutos. Eu digo para vocês o seguinte, e afirmo, com certeza, existem ferramentas muito boas no mercado. Você pode utilizar o WordPress e não precisar de nenhum conhecimento do HTML e CSS para isso, certo? Mas eu afirmo para você, você pode criar um site agora mesmo. Assim que terminar essa aula aqui, você criou um site no WordPress. Beleza, site bonito, agradável aos olhos, tem um HTML e CSS de forma automática. Mas veja bem, futuramente o seu projeto vai precisar de modificações. E essas modificações nem sempre as ferramentas vão lhe suprir, ou seja, vão lhe dar, certo? Já aconteceu casos comigo que clientes meus criavam um site no WordPress, no Joomla, sem saber nada de programação, sem saber nada de HTML, CSS, eles criavam, totalmente funcional. Mas chegava um momento que eles me buscavam, certo? Me procuravam e diziam, Will, pô, cara, eu tenho que consertar aqui a minha fonte, eu quero consertar aqui o meu banner que não está dando certo, só que as ferramentas que o WordPress me disponibiliza não está dando conta. Beleza, vejam aí. São modificações que só poderiam ser feitas mexendo no código, ou seja, mexendo no HTML, mexendo no CSS, e a pessoa que criou o site no CMS famoso, nas ferramentas propriamente ditas, não sabia bolunfos de HTML e CSS, e isso a limitou, deixou ela limitada. Ou ela pagava o serviço para mim, ou deixava o site parado, certo? E geralmente modificações com HTML e CSS, principalmente na questão de layout, automaticamente não custam barato. Então nada melhor do que você realmente aprender a criar o seu próprio site, o seu próprio template, utilizando os seus conhecimentos. Isso vai minimizar o seu tempo, aumentar a sua produtividade e diversas outras coisas que eu vou mostrar aqui já. Vantagens de você saber HTML e CSS. Eu falo para vocês, a importância de saber essas duas linguagens é que você não vai precisar de ninguém. Você vai saber fazer seu próprio template, você vai saber criar o seu próprio site sem precisar da ajuda de ninguém e muito menos de ferramentas que muitas vezes limitam você em determinadas funcionalidades. Eu não estou dizendo aqui que vocês não devam utilizar. Eu quero dizer para vocês que vocês devam utilizar essas ferramentas sim, mas ao mesmo tempo saber pelo menos o básico do HTML e do CSS para não precisar terceirizar serviços e nem muito menos guardar o seu projeto porque não tem ninguém que faça essas modificações, certo? Então a real importância dessas linguagens é essa, você saber trabalhar com elas para que você tenha uma produtividade maior e automaticamente você se torne um profissional nessas duas áreas, certo? Vamos lá.
Quando você sabe essas duas linguagens, você vai ter uma maior produtividade, você vai ter menos gastos, você vai ter um maior controle sobre o estilo do seu site ou blog e você vai ganhar dinheiro. Sim, ganhar dinheiro. Por quê? Porque automaticamente, quando você domina tanto o HTML quanto o CSS, outras pessoas buscarão os seus serviços. Pô, Wilker, me ajuda aí, cara. Você sabe HTML e CSS, eu não sei bolunfas. Então, você vai lá, cara, eu faço isso e aquilo, portanto, eu cobro tanto para fazer isso ou aquilo. Automaticamente você vai ganhar dinheiro em cima dessas pequenas modificações que antigamente você não sabia fazer. Então chega uma pessoa e fala: Wilker, por quanto é que você faz um template para mim? Beleza, você faz o seu orçamento com HTML e CSS, sai por tanto. Entendeu? Você vai ganhar dinheiro, você vai ter maior produtividade, você vai ter menos gastos e não precisar terceirizar ninguém para o seu serviço e você vai ter um maior controle sobre o estilo do seu site ou blog. Você pode modificar na hora que você quiser, você pode modificar a cor de fundo, a cor da fonte, sem precisar da ajuda de ninguém e totalmente fácil e rápido com os comandos HTML e com a utilização do CSS, certo? HTML versus o CMS. Foi o que eu falei agora há pouco. Muitas pessoas na internet, elas escolhem o CMS pela facilidade de utilização, instalação e adequação do site ou layout. Mas como eu já falei, para você conseguir ter uma real produtividade e conseguir manejar de forma imediata as funcionalidades que essa ferramenta não vai trazer para você, você deve conciliar o conhecimento. Você deve juntar o conhecimento do WordPress que você tem com o HTML que você vai adquirir nesse curso, certo? Então, se você conseguir juntar esses dois conhecimentos, automaticamente você vai se tornar um profissional qualificado. Por quê? Porque você vai dominar tanto a ferramenta como a linguagem. E isso é magnífico. Você vai saber trabalhar com essas duas linguagens e você vai estar trilhando o caminho para se tornar um web design de sucesso, certo? Então, se você tem um desejo ou um sonho de se tornar um web design, você tem que saber HTML e CSS. Isso é obrigatório para qualquer pessoa que queira entrar nesse mercado, certo? Mas se você é essa pessoa que está assistindo esse vídeo, quer somente fazer alguma modificação ou quer criar um template, esse curso também vai servir de maneira totalmente válida, porque você vai aprender a criar um template do zero e automaticamente conciliar o seu conhecimento com as ferramentas já prontas no mercado, como WordPress ou Joomla, certo? Então não há nada o que temer quanto a isso. A evolução das páginas de internet. Esse gráfico aqui, como vocês podem ver, é o homem, né? A evolução do homem. No último estágio, ele já está ali no computador, certo? E isso tende a melhorar cada vez mais, porque hoje ninguém se vê mais sem tecnologia. Certa tecnologia dominou o mundo e vai continuar dominando aí por um bom tempo. E nada melhor e mais justo do que você aderir a essa evolução e começar a estudar, a aprender e automaticamente aderir ao conhecimento necessário para que você possa se tornar um profissional de sucesso, uma pessoa melhor e automaticamente ajudar várias e várias pessoas com seu conhecimento, certo? Aprender HTML e CSS não é difícil, basta utilizar as ferramentas corretas e seguir os atalhos que lhe ensinarei nesse curso, certo? Essa é a mensagem final que eu deixo para vocês nessa primeira aula, pessoal. Aprender HTML e CSS não é difícil, certo? E nem é complicado. Basta utilizar as ferramentas corretas e seguir os atalhos que eu lhe ensinarei nesse curso. Eu falo para vocês que eu sim demorei um bom tempo para aprender essas duas linguagens, mas com força de vontade, em busca daquele conhecimento, você consegue, certo? E eu vou passar para vocês todos os macetes que eu demorei quase um ano para aprender. Você vai aprender em menos de 2 meses ou 1 mês no máximo. Você pode aprender tudo o que eu vou ensinar para vocês de forma fácil, dinâmica e intuitiva. Você vai sair daqui criando templates, certo? Do zero, somente com HTML e CSS. E é como eu falei, se você conseguir juntar o conhecimento que você tem sobre as ferramentas já prontas na internet com o conhecimento que eu vou ensinar para vocês de HTML e CSS nesse curso, tenho certeza que você vai acoplar esses conhecimentos e se tornar um profissional de sucesso e com certeza ajudar várias e várias pessoas também a aderir o mesmo conhecimento que você aderiu, certo, pessoal? Então, pessoal, essa primeira aula vai ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, eu peço que você deixe um comentário abaixo desse vídeo aqui no Facebook, para que assim você possa ajudar várias e várias pessoas a aderir a esse mesmo conhecimento que vocês aderiram nesse vídeo, certo? Se eu não fui claro o suficiente quanto a
a definição do HTML e do CSS, vocês me procurem, certo? Deixa o seu comentário que eu vou estar respondendo todos, um por um, eu vou estar respondendo, certo? E garanto para vocês que você vai sair daqui uma pessoa melhor, uma pessoa que vai saber HTML e CSS, certo? E isso vai ajudar bastante, não só a mim, quanto você, quanto as pessoas que estão aí em busca de um conhecimento como esse, certo? Eu lhe desejo sucesso e aguardo você no nosso segundo vídeo, na nossa segunda aula. Um forte abraço e até lá!